Estamos aqui iniciando essa live do Projeto Conectados. Eu queria agradecer a todos que colaboraram aí com a feitura dessa live, com a organização, e vai ser um prazer estar nesse momento aí interagindo com vocês. Nós já estamos aí com em torno de 30 pessoas para começar essa aula e vamos aqui interagindo, vamos trocando uma ideia, tá? Podem colocar no chat qualquer coisa que vocês quiserem, qualquer dúvida, eu vou aqui parando os slides de tempo em tempo para já ir dando uma interagida, e ao final a gente abre também para o áudio, o vídeo, para que vocês possam interagir mais diretamente, caso queiram, tá? Então, a ideia hoje é falar disso aqui, pessoal, de cuidar da saúde mental em tempos de Covid. É muito importante a gente trabalhar, sobretudo, prevenção, mas também o tratamento para os transtornos mentais em um momento tão delicado, um momento tão difícil para todos, e estamos aí em comunhão, buscando ajudar-nos, né, mutuamente, para que a gente possa ter realmente um sucesso do ponto de vista da saúde mental. Tá? Algumas pessoas vão pensar que já viram essa mesma aula antes, porque eu já dei aqui na MEAC, mas não é a mesma aula, tá? É uma aula que ela segue mais ou menos os princípios que eu acho princípios básicos para você ter mudança de estilo de vida e, portanto, prevenir e até tratar transtornos mentais, mas é uma aula adaptada a esse período da pandemia. Então, a gente vai estudar aqui como melhorar a saúde mental como um todo. Então, o que é que você pensa? Qual a primeira palavra que vem à mente quando a gente fala de mudança de estilo de vida? Eu queria que vocês botassem aí no chat para a gente já começar a interagir nesse momento. Né? Mudança de estilo de vida remete a quê? Coloquem aí no chat. Tem algumas pessoas aqui entrando um pouquinho depois, eu estou admitindo no lobby de entrada. Alimentação, estão dizendo aqui. Adaptação, são palavras que vêm à mente. Dificuldade de mudar. Mudança de estilo de vida não é fácil, de fato. Boa alimentação, alimentação se repetindo aqui como um padrão. Resistência, esporte, tá. Alimentação saudável, tá. Tudo isso são coisas que a gente vai estar aqui discutindo nesse momento, tá? Isso e um pouquinho mais. Então, quando a gente fala de mudança de estilo de vida, parece uma coisa meio oba-oba, né? Ah, vamos treinar, vamos fazer exercício, vamos isso, vamos aquilo outro, tudo vai estar resolvido. Né? Parece uma coisa um pouco de coach, nada contra os coaches, mas o fato é que a gente tem aqui toda uma ciência por detrás, né? Inclusive, iria haver aqui em junho de 2020, não sei se esse congresso foi cancelado, possivelmente sim, mas da própria Harvard, falando justamente sobre a medicina do estilo de vida. Então, quando a gente fala de psiquiatria, se pensa muito em remédio, né? Em tratamento psicofarmacológico ou em terapia, mas tem muito mais por detrás da psiquiatria, da psicologia, da saúde mental. Tem muito mais que se possa fazer antes de entrar no remédio, eventualmente. Aqui, para quem não conhece essa minha versão gordinho, né? Há uns 6, 7 anos atrás, eu pesava 15 a 20 quilos mais do que eu peso hoje, e eu percebi a necessidade de melhorar minha saúde física, né, de prevenir problemas de saúde mental, e aqui foi quando eu era mais magro do que eu estou hoje, é bem verdade, a quarentena faz a gente comer um pouco mais, isso é bem verdade, mas aqui nessa época eu estava, né, treinando bastante, cheguei até a fazer essa prova e ficar em segundo lugar na corrida aí da Unimed, na categoria médicos. Então foi bem interessante essa transformação e eu quero falar um pouco dela para vocês. Quando a gente, né, começa o ano, 2020 chegando, o que acontece? Todo mundo está naquela expectativa de começar o ano 2020 bem, começar fazendo exercício, focando numa alimentação saudável também, só que a realidade nos confronta, e aí a gente se defronta com um cenário de quarentena, onde nós estamos estressados com o trabalho, sobrecarregados, extremamente impactados por tudo que está acontecendo nesse momento, com temor de ter uma patologia física e esse temor se transformando muitas vezes em pensamentos até catastróficos de adoecimento, de levar para a família a doença, e a gente tem que ter um cuidado realmente diferenciado com isso. E aí eu trago esse artigo para vocês que diz o seguinte: por que é importante se preocupar em cuidar da saúde mental em época de Covid? Então, é um artigo bem fresquinho que saiu agora em 2020, né, que mostra como que os trabalhadores de saúde, né, as pessoas que estão trabalhando em um hospital de Wuhan, reagiram do ponto de vista psicológico quanto ao estresse de enfrentar aí essa pandemia. Então, como é que foi essa pesquisa? 5.062 trabalhadores de saúde foram entrevistados, 30% deles relataram sintomas de estresse
24,1% deles sintomas sugestivos de transtorno de ansiedade e 13,5% sintomas sugestivos de depressão. Quando eu falo sugestivo, é porque você faz uma primeira análise, que é um instrumentozinho de triagem, um rastreio inicial, e aí depois você confirma o diagnóstico com um psiquiatra. Então aqui é só a análise preliminar, vamos dizer assim. Mas mesmo sendo uma análise preliminar, olha o impacto disso, né? Aqui 1/3 das pessoas com estresse, com ansiedade, e em torno de 10%, um pouquinho mais, com depressão. Então, imagina o impacto na vida das pessoas, a qualidade de vida, o impacto laboral, o impacto produtivo, né? E é um estudo grande, né? Como tudo na China, uma população bem densa que foi estudada nessa pesquisa. Então, é esse enquadramento, esse contexto que eu quero trazer para vocês. A gente não precisa estar aqui, a gente tem que prevenir para que a gente chegue aqui, a gente não chegue aqui e, caso chegue, saiba lidar com esses sintomas de uma forma muito mais leve. Tá? E esse estudo mostrou ainda que tem alguns grupos mais suscetíveis aos sintomas relatados. Os casos confirmados ou suspeitos de Covid em membros da família, então se você está em contato com alguém que está, né, na tua família com Covid, o risco de ter ansiedade, depressão ou estresse aumenta em 23%. Nas mulheres, o aumento do risco é de 31%. Em relação a doenças crônicas comórbidas, o risco vai para 51%, a gente sabe que estamos falando de população de risco, então, naturalmente, a pessoa vai ficar mais tensa, vai ficar mais ansiosa. Mais de 10 anos de trabalho duplica o risco, isso é uma coisa curiosa do artigo, que ele não traz muita explicação por que pessoas mais experientes teriam o dobro de risco de ter ansiedade, estresse e depressão do que as que têm menos tempo de trabalho, mas é um dado curioso. E, naturalmente, quem já teve depressão, quem já teve ansiedade, né, você vai ter um risco triplicado muito maior de ter um transtorno mental. Né? Notem que a gente está falando aqui também no número 2 de um aumento de risco de 31% em mulheres. E a gente sabe que a força de trabalho em um hospital, na saúde como um todo, na verdade, é sobretudo de mulheres. Se estima que 70%, 80% dos trabalhadores em saúde são sexo feminino. Então a gente precisa ter essa percepção de cuidado, né, com o dito sexo frágil, mas que na hora do enfrentamento do problema acaba sendo bem resiliente. Então a gente começa aqui com o primeiro eixo da aula. Deixa eu só ver se tem alguma coisa no chat. Estilo de vida dos chineses é diferente dos brasileiros. Temas como vínculos afetivos, relacionamento e lazer recebem importâncias diferentes. Naturalmente, a gente está falando de um estudo em um contexto extremamente diferente ao nosso, com práticas culturais, com até conexões sociais diferentes das nossas, então é difícil comparar. Não temos ainda estudo no Brasil ou em países latinos que representariam de uma forma mais congregada a nossa realidade, né, de uma forma mais aproximada, mas é uma excelente reflexão, sim, que a gente faz, tá bom? Então, trazendo aqui para o exercício físico, o que é que a gente tem? Tem esses estudos, tá? Porque eu quero falar hoje, não é de estudos, eu quero trazer para vocês a prática, o como fazer. Não adianta ficar mostrando artigo, até porque muita gente que está aqui deve ser do administrativo, são pessoas que não são da área médica, da área de saúde, então eu só mostrei para falar que tudo que eu estou trazendo aqui é embasado totalmente em evidência científica de alta qualidade. São meta-análises que são revisões com análises estatísticas bem robustas para trazer um dado bem atualizado e bem confiável para vocês, tá? Então, o que é que existe de estudo? Qual é o tipo de exercício, que intensidade você consegue ter um resultado de fato em saúde mental? Que é muito fácil, né, pessoal, dizer assim, ah, não, vou fazer esse exercício físico que vai melhorar a minha saúde mental. Ok, mas com que frequência? Que tipo de exercício? Sozinho ou acompanhado? E o acompanhado agora, por exemplo, é difícil, né? Então, vamos entender isso melhor. Exercício aeróbico, tá? Não quer dizer que se você gosta da sua malhação, gosta do seu exercício mais isométrico, né, um pilates e tudo mais, você não vai ter benefício. Apenas as pesquisas mostram que o aeróbico é mais poderoso para prevenir e tratar depressão. Intensidade deve ser moderada a vigorosa, então aquela coisa de andar bem devagarinho, 10 minutinhos, não vai trazer tanto resultado para a mente, embora benefício cardiovascular e para peso exista, mas quando a gente fala de moderada a vigorosa, pessoal, vamos pensar em 30 a 40 minutos, tá? E com a intensidade ali, né, pelo menos de um trote, tá certo? Caminhar muito lentamente não vai trazer tanto resultado, repito, para a mente.
Quando a gente avalia que você tem um profissional junto com a pessoa fazendo o exercício, o resultado tende a ser melhor. Naturalmente, tem um aspecto motivacional e de sistematizar teu exercício de forma mais ordenada. Então, se tem um profissional por detrás, você vai ter resultado de forma mais efetiva. O problema é que a gente agora não consegue ter um suporte profissional tão de perto, embora eu conheça o personal trainer que está fazendo as orientações à distância, tá? Conduzindo os exercícios à distância, sim, e a gente vai falar como adaptar essa realidade de exercício físico para a quarentena. Quando eu trago pessoas saudáveis, que eu espero que sejamos, né, a maioria de nós, o que acontece? Pessoas saudáveis, elas têm que evitar a depressão. Eu não estou buscando tratar, tá? Então é a realidade, eu acredito aqui, de pelo menos 80% a 90% das pessoas que estão assistindo. Estudo revisando 92 pesquisas, pessoal. Olha o tanto de pesquisa que foi revisado e o tanto de sujeitos de pesquisa. Então, são pesquisas realmente robustas. Eles tentaram prever se era possível evitar a depressão só com exercício físico. E a resposta foi que sim, que a atividade física reduziu o risco de sintomas depressivos com tamanho de efeito médio. O que é tamanho de efeito médio? Tamanho de efeito médio é um índice que avalia o impacto do tratamento de uma determinada doença. Se você botar, por exemplo, antidepressivos, a gente também tem um tamanho de efeito médio. Então, a gente está falando de um resultado pareado a antidepressivos. Difícil é você pegar um indivíduo que tem depressão e botar para fazer exercício físico. Mas se você está saudável, se você está com energia, a atividade física ela é parelhada, pau a pau, como se diz no popular, com exercício com antidepressivo, tá? As duas são equivalentes. Quanto à ansiedade, será que o exercício físico evita, né? A gente não está falando de tratamento ainda. Então, a gente tem 306 estudos com 10.755 participantes. Olha o tanto de estudo que nós temos aqui, onde a atividade física reduziu o risco de sintomas ansiosos com tamanho de efeito pequeno. Então, já não tem o mesmo impacto da prevenção de depressão, mas ajuda, tá? Quando se diz que tem tamanho de efeito pequeno, significa que é melhor do que o placebo, tá? É melhor do que não fazer nada ou fazer alguma coisa, né, qualquer que seja, né, ficar assistindo televisão para passar o tempo. Fazer o exercício é melhor, isso é intuitivo, mas a pesquisa mostra isso também, tá? Vamos falar aqui um pouco de tratamento. Então, a gente já estamos com depressão, né, Deus nos livre, mas já estamos com depressão. Será que vale a pena, caso eu tenha um nível mínimo de energia, fazer exercício? Aí teve um estudo que mostrou, dentre aqueles que eu mostrei lá para vocês, que o exercício foi comparável a psicoterapias e remédios antidepressivos, né? Isso é fantástico, porque a gente não está falando de um tratamento que requer dinheiro, que requer uma ida, né, durante muito tempo, reiterada a um profissional. Sem demérito à psicologia e à psiquiatria, claro, mas se você puder fazer exercício físico, você já tem aí um poderoso aliado contra a depressão. Naturalmente, se você tem uma depressão moderada, grave, não tem muito para onde fugir, você não vai conseguir nem ter energia para fazer exercício. Então, a psicoterapia e os remédios é o que vai dar um diferencial para a tua saúde mental. E é possível ainda que o exercício funcione como um adjuvante para o tratamento medicamentoso antidepressivo. O que é isso? Vamos supor aqui que a pessoa tomou o antidepressivo e ela melhorou 70% dos sintomas, mas ela ainda tem uma melancolia, ainda está meio tristonha, né? Ainda não tem aquela energia como ela tinha antes. E aí o que é que eu faço? Ela já consegue fazer o exercício físico depois do antidepressivo, porque já melhorou o nível de energia dela. Então eu coloco ali o antidepressivo exercício, sem ter que colocar um segundo antidepressivo, tá? Então ali eu já consigo buscar a ausência completa de sintomas para o indivíduo não ficar mais ou menos. A gente tem que buscar que estejamos o máximo plenos possível. Em relação à ansiedade, será que nós conseguimos tratar a ansiedade com exercício físico? Será que é possível isso? A gente tem menos estudos, né? E 12 estudos sugerem uma evidência de benefício, né, similar àqueles estabelecidos e maior que o placebo. Então, sim, trataria exercício, muito embora a gente tenha muita limitação nos estudos. Os estudos não são tão consistentes em relação à ansiedade quanto são para a depressão. Ou seja, exercício físico previne e trata a depressão de forma muito consistente. Ansiedade, a gente vai ter uma prevenção e um tratamento um pouco menos efetivo. Então, a gente pode buscar outras formas de lidar com a ansiedade. Lembrando que existe sim resultado para a ansiedade. A ansiedade é um troço meio difícil de controlar para algumas pessoas, tá?
E aí, talvez vocês estejam se perguntando agora, vou até ver no chat se não tem nenhuma pergunta nesse sentido. Não, por enquanto está tudo tranquilo. Eita, estamos aqui com quase 50 pessoas, maravilha. Então, o que acontece? A gente está aqui e está num momento onde a gente não consegue sair de casa, todo mundo quarentenado, a gente não vai ter um acesso a um personal, né? Tudo fica mais difícil. Eu, particularmente, estou adaptando a realidade do Covid correndo no estacionamento do subsolo do meu prédio, tá? Fico rodando lá, feito um peru, mas foi a forma que eu acreditei mais apropriada para a minha realidade. Eu gosto de correr, eu já corria antes, como eu falei para vocês, e aí a minha realidade se adaptou a isso. Muita gente não vai querer se expor de jeito nenhum, nem no subsolo do prédio, nem em espaço aberto, ou porque é população de risco, ou pela idade, ou porque está temerário e tem um cuidado real, um cuidado necessário até em relação a não se expor. Então, a gente adapta. Quando a gente quer, quando a gente sabe os caminhos, a gente faz a adaptação. Não tem nenhuma dificuldade. Vou mostrar para vocês aqui como. Então, aqui, ó, por exemplo, tem esse aplicativo, se vocês botarem 7 minutes ou 7 minutos, vocês vão achar tanto no Android como no iOS, tanto no iPhone como nos outros celulares, uma série de aplicativos, uma série de métodos de treino intervalado de alta intensidade. O que é um treino intervalado de alta intensidade? Só para entender aqui para vocês, para quem corre, é um treino de tiro, certo? Então, imagina que você está aqui, aí você corre no teu máximo durante 1 minuto, vai no teu máximo, no teu máximo, no teu máximo, depois tu caminha durante 1 minuto ou até 2 minutos. E aí depois você dá um tiro, caminha, dá um tiro, caminha. Então é isso, é um treino intervalado de alta intensidade. Só que não precisa ser correndo, não precisa ser com um tiro. Você pode fazer com aplicativo e é muito, muito efetivo para a saúde física e perda de peso. Existe um efeito que a gente chama EPOC, que você queima gordura mesmo depois de terminado o exercício físico. Várias horas depois você ainda está queimando gordura. Só que a gente está falando aqui de saúde mental. Quando eu fiz essa aula, eu fiquei me perguntando, poxa, mas o aeróbico é tão consolidado para a saúde mental, será que o HIIT vai ter esse mesmo impacto, esse mesmo benefício? E eu fiquei absolutamente impressionado com o impacto dele, tá? Mas antes de falar dos estudos que mostram esse impacto, o que a gente precisa para fazer um HIIT? Nada, basicamente nada. Uma cadeira, você faz um HIIT, opcionalmente, você pode usar aqui, né, esse estofadozinho, essa proteção de espuma. Um tênis seria desejável, mas nem isso é obrigatório, tá? Com isso aqui, com simples medidas, você consegue ficar bem fitness, tá certo? E evitar a exposição em espaços abertos. Então, existe essa pesquisa aqui, uma pesquisa bem bonita, né? Que ele faz uma revisão de revisões, então é bem robusta, de 2019, mostrando que serve sim, tá? 2 estudos de revisão, tem aquele e tem outro, demonstraram que ansiedade e depressão melhoraram com exercício físico HIIT, tá? Então a gente tem evidências, inclusive, para ansiedade até mais robustas, embora a gente está falando de 2 estudos. Na verdade, são 2 estudos dentro desse aqui, tá? Porque foram 33, aí 2 avaliaram isso aqui. Exercício físico foi igual ao tratamento ativo. O que significa isso? Igual ao antidepressivo, igual à psicoterapia. Ou seja, superior a ficar de braço cruzado, esperando a depressão sumir e a ansiedade ir embora. E alguns estudos indicam superioridade do HIIT, do treino intervalado de alta intensidade, em termos de qualidade de vida. O que é muito interessante, porque no final das contas, não é sobre diminuir a ansiedade, diminuir estresse, diminuir depressão. A gente quer melhorar a nossa qualidade de vida, né? A gente quer estar, como um todo, bem espiritualmente, né? A história do biopsicossocial e espiritual. Então, é uma busca dessa qualidade de vida como um todo. Então, quando os estudos avaliam isso aqui, traz uma riqueza muito grande a gente aplicar isso para os nossos pacientes e para a gente próprio na nossa realidade. No momento, eu não estou fazendo HIIT ainda, mas estou fazendo meus exercícios com bastante regularidade. Tá? E aí achei bastante curioso esse dado, que quando você compara o exercício aeróbico tradicional, que tem muito estudo para saúde mental, com o HIIT, ambos exercícios foram parelhos em termos de eficácia, tá? Então, não teve aquela coisa de, vou fazer o aeróbico é melhor. Faz o HIIT que dá certo. Em casa, ali, com um espaçozinho de 2 metros por 2 metros, você consegue fazer um HIIT em 4 metros quadrados.
Antes de entrar em alimentação, deixa eu ver se tem alguma pergunta aí no chat, pessoal. Podem interagir, podem ir falando aí se tiverem alguma dúvida por enquanto. A gente está com bastante gente online, aí, em torno de 50 pessoas. Fico grato aí com o tempo de vocês, que eu sei que tempo é ouro. Ninguém? Todo mundo tranquilo por enquanto? Show! Vamos para frente. Vamos seguindo. Tá? Então, alimentação. Será que comer mal atrapalha a saúde? Tá? É meio intuitivo pensar a saúde como todo, né? Como vou fazer exercício, vou me alimentar, vou praticar meditação, que tudo vai dar certo. Mas vamos trabalhar com os estudos, vamos trabalhar com evidências científicas. Então, várias outras revisões aqui de alta qualidade, revistas de alto impacto científico na psiquiatria, mostrando isso que eu vou falar para vocês. Quando você se alimenta bem, e eu sei que é difícil se alimentar bem em um período onde se está mais em casa, com acesso ao iFood mais facilitado, né? Um monte de promoção, os restaurantes eles estão mais baratos, eu não sei se vocês perceberam isso, alguns restaurantes que eu pedia comida no final de semana e era quase o dobro do preço do que está hoje, então você acaba se alimentando em maior quantidade e a própria qualidade da alimentação muitas vezes pode diminuir. Eu entendo a relevância da dificuldade de comer bem, não é simples, especialmente se você tem uma compulsão, se você tem algum diagnóstico que dificulte a sua relação com a comida e com o teu corpo, mas do ponto de vista de estudos, a gente tem uma chance em torno de 20 a 30% menor de ter sintomas depressivos antes do diagnóstico de depressão. Então, nós estamos falando aqui de prevenção. Eu quero prevenir depressão, alimentar-se ajuda, alimentar-se bem. A associação ela é questionável para indivíduos com depressão já estabelecida. Ou seja, parece que tratar depressão com uma dieta saudável, abre aspas, não trataria depressão, só preveniria. Assim, iniciar essa dieta saudável para tratar a depressão não traria resultado, não seria eficaz. Só que a gente precisa entender melhor o que é uma dieta saudável, qual é o padrão dela. E aí tem muitos estudos conflitantes para a maior parte dos padrões nutricionais. Se fala muito da dieta japonesa, dieta saudável, dieta ocidental, que seria a pior, né? São tipos de dieta que são muito estudados. E aí, quando você vai realmente a fundo nos estudos, quais são as dietas, quais são as formas de reeducação alimentar, né? Porque dieta é um termo meio assim, até tá caindo em desuso, né? Porque dá a ideia daquela coisa assim, dieta da sopa, né? Aí eu vou, só como sopa, dieta da lua, aquela coisa restritiva e adoecedora, né? Que gera mais ansiedade e só perde peso em curto prazo. Então, pensando em longo prazo, quais são as dietas boas para o corpo e para a mente? Dieta do Mediterrâneo ou dieta norueguesa, tá? Dieta do Mediterrâneo ela é mais conhecida até pelos seus benefícios cardiovasculares, né? O pessoal fala muito do vinho, né? Então a dieta mediterrânea está aqui desse lado esquerdo. E quando você vê a dieta mediterrânea, ela é rica em que? Ela é rica em legumes, ela é rica em frutas, em verduras, e ela vai ser rica em peixes também, tá? Além dos peixes, que está aqui nessa parte da pirâmide já do meio para o topo, se fala muito do azeite também, né? E quando você vai para carnes, gorduras trans, você vai ter muito pouco aqui no topo da pirâmide, tá? Então é uma dieta equilibrada, pessoal, é uma dieta que não tem nenhum mistério. É claro que quando você come isso desde pequeno, você vai ter aí uma cultura de se alimentar bem, né? O que acontece, sobretudo aí nos países mediterrâneos, aí o nome da dieta. Aqui na dieta norueguesa, ela já é um pouco diferente, ela traz basicamente a mesma base, só que ao invés do azeite de oliva, ela usa o azeite de canola, tá? É um azeite diferente, mas a ideia por detrás da dieta é a mesma, tá? Se tiver alguém esperando uma cervejinha em algum canto aqui, não tem, tá? Nos estudos não mostra a cerveja como uma boa parte dessas dietas, mas o vinho tem um benefício sim na Mediterrânea. Tá? Então, como que eu posso prevenir efetivamente, né? Dietas tradicionais, dentro do que a gente está ali mostrando, dieta rica em consumo de ômega 3. Ômega 3 é um mundo, tá, pessoal? Porque quando a gente fala de ômega 3, a gente está falando, na verdade, de uma família de substâncias, que são os ácidos graxos poliinsaturados. Então, existe alguns tipos de ômega 3 que podem tratar a depressão, mas ainda é um pouco controverso. Então, aqui a gente está falando mais em prevenção, de novo, tá? Então,
peixe como a sardinha, por exemplo, que muita gente não gosta, mas é um peixe barato que é rico em ômega 3. Então, se você conseguir implementar o consumo de sardinha na sua dieta, isso pode ajudar a fazer uma reposição natural, sem ter que suplementar. Limitar comida processada, fast food, doce, isso a gente sabe que ajuda em saúde mental. Substituir alimentos não saudáveis para alimentos nutritivos, que na verdade é uma repercussão disso aqui, né, de você usar a dieta nutricional. Consumo aumentado de frutas, legumes, leguminosas, cereais integrais, nozes e sementes, né? Então você usar a castanha do Pará, amêndoa, nozes, são muito ricas para o cérebro do ponto de vista de nutrição comportamental, vamos dizer assim. E se você com tudo isso não emagrecer, pelo menos se estima que você vai ser um gordinho feliz, né? Claro que você se alimentando dessa forma, você vai perder peso também, é um efeito colateral bom dessas dietas, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem... Legal, Daniela tá falando, estou gostando da abordagem bem interdisciplinar, parabéns. O pessoal acha que psiquiatra só fala de remédio, né? Eu gosto de trabalhar com outras questões envolvendo várias áreas. Eu acho que ajuda muito a gente a sair um pouquinho da caixa e ver que dá para fazer a diferença, mesmo estando em casa, mesmo estando na correria, trabalhando muito, que seja, porque nem todo mundo está em home office, né? Algumas pessoas administrativas e população de risco estão, mas o importante é a gente entender que dá para fazer alguma coisa assim em prol da nossa saúde mental, sem grandes esforços, sem ter que mudar o mundo, ou usar antidepressivo e tudo mais, tá? Então, a gente está aqui sabendo, nesse momento, já de exercício e de alimentação. Já a meditação, eu gosto muito, sou instrutor de meditação, até ia colocar uma foto minha aqui do retiro que eu fiz, mas no momento eu acabei não encontrando essa foto, não teve muito tempo, mas o que eu quero falar para vocês é que eu medito na prática, né? Eu tenho uma experiência como instrutor de meditação. Só um instantinho, eu estou em aula, tá? Então, a gente tem aqui a meditação como um caminho extremamente rico, e não sou eu que estou dizendo, apesar da minha prática, mas é uma coisa que os estudos mostram de forma muito consistente. Quando a gente fala de meditação, a gente não está falando de uma coisa só, a gente está falando de 1000 formatos de práticas de autorregulação emocional, de autoobservação, de encontro consigo próprio. E eu trabalho com a meditação de atenção plena, que é uma meditação, vamos dizer, um pouco mais, entre aspas, científica, porque ela foi mais estudada, ela é uma meditação que foi mais trabalhada pela ciência no mundo ocidental. Mas você vê que tem desde meditação cristã, com uma conotação mais religiosa, né? Meditação taoísta, que tem uma conotação também mais religiosa, mais transcendental, mas você pode meditar independente da sua religião. A atenção plena ela é laica, ela não é ligada a nenhum tipo de crença específica, como eu falei, portanto, científica. Tá bom? E existem dois tipos de meditação principais, a de consciência aberta e a meditação de concentração. Qual é a diferença? De consciência aberta é onde eu abro os meus pensamentos para observar, por exemplo, os sons que estão ao meu redor, como que está a minha mente, então eu observo meus próprios pensamentos, também é uma forma de fazer meditação, mindfulness, como a gente chama a meditação de atenção plena, né, de consciência aberta. E eu posso fazer uma meditação de concentração, que é uma meditação mais fechada, por exemplo, só na respiração ou em uma parte do corpo específica. Então, são essas aí as grandes formatações de meditação, e dentro dessas duas tem lá toda aquela distribuição que a gente mostrou no slide anterior. Tá? E esse aqui, ele é o cara. O John Kabat-Zinn, o que é que ele fez? Ele pegou um negócio milenar, tá? Que os budistas, os hinduístas, as pessoas no Oriente, de forma geral, já conheciam como uma ferramenta poderosíssima para deixar a mente afiada, vamos dizer, aquietar a mente, lidar melhor com as emoções e com os pensamentos, e ele ligou isso tudo a uma linguagem mais ocidental, mais científica. Ele transfigurou do mundo oriental para o mundo ocidental, enfim. E aí ele define a meditação de atenção plena como a consciência que emerge quando prestamos atenção intencionalmente no momento presente e sem julgamento. Então, não é a respeito de vou meditar para relaxar, vou meditar para desligar a minha mente, vou meditar para não pensar em nada. Esse não é o conceito do mindfulness. O conceito é estar prestando atenção no momento presente, sem julgamento.
momento a momento, no que está acontecendo, e sem crítica. Porque o difícil é não fazer o julgamento, né? Na hora que vem um pensamento incômodo, você quer tirar ele da tua mente. Na hora que vem uma dor no teu corpo que está te impactando, você quer sair daquela dor, você quer fugir dela. E, na verdade, quando você olha para a dor, ou olha para o incômodo mental, para o sentimento negativo, aquilo tende a passar espontaneamente. Claro que é um treino, né? É o que a gente está trabalhando aqui hoje, os primeiros princípios. Então, dentro do programa dele, que chama de a MBSR, né, a redução de estresse baseada em mindfulness, que é da sigla em inglês, o que acontece? Tem 3 grandes grupos de meditação. As práticas de escaneamento e varredura corporal, que são as práticas ligadas a você observar o seu corpo, né, começa nos pés, vai subindo pela região da panturrilha, canela, coxa e por aí vai. Você tem o mindfulness de respiração, que é simplesmente você ver o ar entrando, o ar saindo, inspiração, expiração. E tem técnicas também que vêm da Hatha Yoga, deriva dela, que aí ele chama de Mindfulness Movements, né? Os movimentos Mindfulness, onde você está atento ao seu corpo, a como que os movimentos, as posturas estão ali momento a momento, tá? Então são esses 3 grupos de meditação que deles derivam vários outros subtipos. Quando você fala de Mindfulness, você também não está falando de uma coisa só. Existem vários protocolos de Mindfulness, protocolos bem densos, inclusive. E aí, para citar alguns para vocês, os principais, a gente tem a redução de estresse baseada em Mindfulness, que é, como o nome diz, para estresse, tá? Mas ele ajuda em ansiedade, ajuda em depressão, tem vários estudos mostrando. Existe a terapia cognitiva baseada em Mindfulness, que é o protocolo no qual eu tenho um treinamento completo pelo pessoal da Unifesp e Oxford. Então, ele trata a depressão e, inclusive, ele é usado no NHS, que é o SUS do Reino Unido, né? O SUS do Reino Unido recomenda para prevenção de depressão esse tipo de terapia. Existe o treinamento para lidar melhor com a comida, que é o treinamento em consciência alimentar baseado em mindfulness. Então, para quem está comendo muito nessa quarentena, é um caminho também, tá? Então, para quem tem transtorno alimentar, ou até para quem não tem, mas está com dificuldade de comer de forma mais consciente, de forma mais prestando atenção no que está comendo e está comendo em excesso. Prevenção de recaída baseada em mindfulness, específico para uso de substâncias, tá? Então, tem vários protocolos, tem inclusive um que eu não coloquei, que é o Mindfulness for Childbirth and Parenting, que seria para mindfulness para o nascimento e para a parentalidade, porque não tem nem tradução ainda oficial. Então, eu acabo falando um termo em inglês, peço desculpa. Mas a gente acaba tendo várias formas de se tratar a partir da meditação. E aí tem esse estudo aqui grandão, que pegou 142 estudos, revisou-os, e o que é que viu? Viu que o mindfulness é muito efetivo para depressão, dor, tabagismo e dependência, tá? Aí vocês talvez tenham sentido falta de alguma coisa, né? Talvez ansiedade aqui. Quando a gente vai para esse estudo não mostrou que a ansiedade seria tratada de forma tão poderosa ou prevenida com o mindfulness. Mas tem vários estudos mostrando que sim, o resultado de tratamento de meditação também ajuda em ansiedade com tamanho de efeito moderado, ou seja, próximo ao antidepressivo. Tudo depende da gravidade, pessoal. Se eu estou com um quadro muito grave de ansiedade, eu não consigo nem sentar para meditar. Tampouco eu vou conseguir fazer exercício. Tampouco, muito menos, eu vou me alimentar bem, porque o ansioso tende a comer muito. Então, são coisas que a gente tem que graduar. Não estou pregando aqui uma panaceia que todo mundo vai se alimentar bem, fazer exercício e meditar, que está tudo resolvido. Mas se eu estou num quadro mais leve, ou uma coisa ainda que não é nem quadro, é só um estresse, é só realmente um momento mais de adaptação, de transição, tudo isso que eu estou falando é muito, muito poderoso. Tá? Aí eu trouxe aqui um outro estudo, pronto, falando da ansiedade. Eu acabei acrescentando esse estudo recentemente, justamente para vocês não se desesperarem, né? Porque acho que a ansiedade agora é o que está pegando mais, né? Comentem aí no chat, o que está pegando mais para vocês? É mais ansiedade, é mais dificuldade de dormir rapidamente, é mais tristeza, medo, né, pelo que vem a acontecer? Comentem um pouquinho no chat o que vocês têm observado está gerando mais ansiedade em vocês. Quem quiser compartilhar. Tem algumas perguntas aqui. Deixa eu interagir um pouquinho com vocês. Deixa eu ver como é que está nosso tempo. Opa, aqui. Deixa eu interagir aqui. Voltando um pouquinho para o exercício. Tá. Tamara, tempo mínimo para a prática do HIIT para se surtir efeitos.
Já tem esses estudos de 7 minutos, tá, Tamara? Então, a partir de 7 minutos, você já consegue ter o resultado, tá bom? A maior parte dos aplicativos que você vai procurar, você vai achar 7 minutes. Acho que a questão fundamental é a ansiedade, a Tamara colocou. Pois é, por isso mesmo eu trouxe esse artigo agora de Mindfulness, que é para dar um alento maior, porque quando você começa a olhar para os estudos de ansiedade, você fica um pouco em dúvida, né? O tamanho de impacto é pequeno, os estudos não são tão consistentes, mas tem bons estudos mostrando que o Mindfulness ajuda em ansiedade. Vou já mostrar um para vocês. Qual alimento para ajudar na imunidade? Jordânia, essa questão de imunidade e alimentação é muito controverso, né? Por exemplo, a vitamina D, né? Está se falando muito da vitamina D, que poderia trazer um benefício do ponto de vista de imunidade, mas tudo isso é muito controverso. Inclusive, a minha irmã, ela é endocrinologista, trabalha muito com vitamina D, e ela me comentou isso, que não tem um estudo tão consistente, especialmente da vitamina D, mostrando melhora da imunidade ou que previna coronavírus ou algo do tipo, tá? Então é o equilíbrio. Esperar de um alimento mágico melhora da imunidade provavelmente não vai trazer resultado. O que traz resultado é o contexto como um todo, é me alimentar bem ao longo de um tempo e com isso agregar valor à minha saúde física e saúde mental. É isso que os estudos mostram, pelo menos, tá? O Joime falou, geralmente dizem que meditar é esvaziar a mente. É isso mesmo? Se sim, o que seria se esvaziar a mente e como se pode fazer isso? Isso é um conceito de algumas formas de meditação. Imagina a gente como ocidental, ligado o tempo todo em tecnologia, preocupado o tempo todo com os nossos estilos de vida que não valorizam o botar o pé no freio, e tu diz assim, olha, vamos esvaziar a mente, tá? Não funciona. Várias linhas de meditação se propõem a ser, sim, esvaziar a mente, mas várias outras não. É estar alerta no momento presente, sem crítica, sem julgamento. Esse é o conceito que eu trabalho, porque não acho factível. Imagina que você nasceu no Tibete, você medita desde 1 ano de idade, desde 2 anos de idade. Você vai conseguir, talvez, esvaziar a mente com mais facilidade, porque a tua cultura e o teu treinamento de meditação é outro. Tá? No nosso meio isso não é factível, mas os resultados da meditação independem disso, tá? Independente do conceito que você use, você vai ter o resultado de acordo com os estudos que eu estou mostrando, tá? Agora eu sei porque o Mindfulness não estava funcionando para mim até então. Talvez, Cristiano, você estava brigando com a sua própria mente, tá? Talvez estava, não posso pensar, tenho que esvaziar, e aí você entra na coisa do julgamento, da crítica, e aí você não consegue ter, de fato, o pensamento indo. Quando você olha para o pensamento com gentileza, né, observando, vendo de onde ele vem, para onde ele vai, você começa a se relacionar como um observador externo ao pensamento. Você não se funde a ele, você começa apenas a vê-lo, entende? Como se fosse uma imagem projetada numa tela de cinema. Tem até uma técnica de meditação que usa um pouquinho isso. O pessoal está falando aqui das dificuldades, né? A dificuldade com a alimentação, falaram, a dificuldade de dormir, muita ansiedade com aperto no peito, vontade de estar com a família, tá? Medo, tristeza, desolação. Também comecei com aperto no peito, o coração só falta sair pela boca, pensamentos de incerteza, frequentes picos e pressão. Pode ser ansiedade? Pode sim, mas tem que excluir a ansiedade física mesmo, né? Porque às vezes eu já tenho uma base de hipertensão e a ansiedade só piora. Todos da equipe sentem medo e receio. Olha só, se você não está sentindo medo, receio, insegurança, tem alguma coisa provavelmente errada com você. Você é muito frio, você é um psicopata, tá? Ter medo, ter receio, estando na linha de frente, especialmente, é esperado. A questão é que isso não se torne algo para um nível além, né? Um degrau acima de impacto na saúde mental. Estão perguntando se a live fica gravada, perdi umas partes. A gente vai disponibilizar no YouTube do Complexo, tá? Estão falando aqui, eu tenho vontade de chorar quase sempre, tá? Me colocar à disposição para depois conversar um pouquinho mais, tá? Sobre essa questão, para a gente, né, poder te ouvir um pouco, a própria psicologia também, tá? Se você se sentir confortável com isso. Falaram que estava muito ansiosa, taquicárdica, quase em pânico, mas comecei a terapia com a psicóloga, melhorei bastante. Se esses processos estiverem trazendo impacto funcional na vida, pessoal, quando eu falo funcional não é no trabalho não, tá? Funcional laboral e funcional no todo, né? Nas relações sociais, estou irritada, estou brigando com o meu marido, com a minha esposa,
não estou conseguindo me concentrar para nada, ou se isso está durando muito, trazendo sofrimento, isso é um sinal de alerta. Uma coisa é eu ter um sofrimento pequeno, ter um pouquinho de impacto, outra coisa é um impacto grande, com, né, um sentimento ruim perdurando e me trazendo um sofrimento, né, mais intenso, tá? Então, procurar os profissionais, procurar as equipes, lembrando que a gente tem um serviço também no próprio HU, né, destinado aos funcionários que precisarem de uma ajuda mais continuada, mas a equipe do psicossocial se coloca à disposição para acolher, para ouvir, tá bom? E poder dar um suporte um pouco maior. Então, só voltando aqui um pouquinho para a aula, senão a gente entende demais. Ansiedade, né, que eu acho que foi o que mais colocaram aí de impacto na vida. Tem 5 estudos comparando meditação de atenção plena a TCC. O que é TCC, pessoal? A terapia cognitivo-comportamental. Ela é a terapia mais estudada do ponto de vista científico, não quer dizer que ela é a melhor, apenas é a que tem mais estudos, mais pesquisas, e aí viu-se que o mindfulness ele era igual a TCC nesse estudo de revisão com 5 estudos. Não são muitos estudos, como a gente viu com exercício, né, inclusive com alimentação, mas já dá um vislumbre para a gente de que a gente tem uma técnica que é parelhada, que ela é pau a pau, como se diz no popular, com a terapia padrão ouro, aquela terapia que é mais indicada quando eu tenho ansiedade, tá certo? Então a gente tem bons indícios de que sim, serve para ansiedade. Como praticar mindfulness, né, do ponto de vista prático? Caminho mais completo. Existem programas de 8 semanas com instrutor certificado. Existe um programa do Mente Aberta, do Átila, que é enfermeiro, é uma pessoa bem bacana, bem estudiosa do tema, que faz o protocolo lá do Jon Kabat-Zinn, o protocolo de redução do estresse, que não é voltado para a doença, tá, pessoal? É voltado realmente para o autocuidado, para a qualidade de vida. Se você já tem uma depressão, já tem uma ansiedade mais instalada, talvez não seja o melhor caminho. Eu já fiz um protocolo completo aqui de meditação para trás, mas é um protocolo que demanda muito, é um protocolo mais laborioso, então não está replicado no momento. E os caminhos mais rápidos, que eu recomendo muito fortemente essa leitura, tá, pessoal? Livros sobre mindfulness com áudio e aplicativos. E que livros seriam esses? Deixo essas recomendações aqui para vocês. Tem 3 livros de entrada na meditação. Tem um xodó com esse livro aqui, do Mark Williams e Danny Penman, porque eu comecei na meditação como leigo, através desse livro, e depois passei a estudar a fundo e me devotei a ser instrutor e a praticar o mindfulness, aplicando com as pessoas também, tá? Então aqui tem esse do Jon Kabat-Zinn, né, que é o mestre, Manual Prático de Mindfulness, que é aqui do pessoal que desenvolveu o protocolo de terapia cognitiva baseado em mindfulness, que é o protocolo no qual eu tenho treinamento, tá? Então fica aí essa recomendação. Vocês acham facilmente versão digital nesse momento. Para quem quer, e sempre tem um CDzinho, tá? Todos eles têm um CD para você seguir o protocolo de 8 semanas pelo livro e com o CD. Aplicativa, para quem não quer ler, para quem tem preguiça de ler, recomendo que leia, mas tem esses aplicativos aqui só para citar alguns de uma infinidade. O Headspace é o mais conhecido, ele é o mais baixado e utilizado no mundo todo. É bem lúdico, né? Vocês veem aqui pela figurinha, é bem assim, uma brincadeira, né? Tem uma coisa meio lúdica, ele é gamificado, é como se você estivesse ali fazendo um joguinho, ele tem uns vídeos, então é bem bacana. O Insight Time é uma espécie de rede social de meditação, é o que eu uso mais. Tem o Zen, que é um aplicativo mais simples um pouco, com meditações mais curtas. E se você quer meditações bem direcionadas, bem curtas, tem uns 5 minutos. Tem um aplicativo que eu comecei a usar recentemente, tenho gostado dele, que é o Lojong. Vou até botar aqui para vocês. Lojong. Certo? Estou começando a usar agora, acabei não botando nem no slide, porque não conheço tão a fundo, fico meio assim de recomendar sem conhecer tanto, mas acho que vale a pena dar uma olhadinha nele também, tá? Para quem quiser conhecer vários. Pronto. O pessoal postou aqui o calendário das práticas, né? Pessoal de autocuidado, plantão psicológico para o colaborador. Então, vocês olhem aí, salvem no computador de vocês, olhem e-mail institucional, porque tem bastante coisa de autocuidado para vocês se perceberem melhor e se cuidarem melhor durante esse período. Tem bastante coisa acontecendo no e-mail institucional, tá bom? E aí, eu deixo o meu obrigado para vocês, certo? Nesses 3 eixos que eu trabalhei, e vamos buscar coisas diferentes.
A definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Acho que essa frase é do Einstein, não botei citado aqui, porque não sei se é exatamente dele, né? Às vezes é fake news, o pessoal atribui a citação a alguém, não tem nada a ver, mas eu queria trazer para vocês que o autocuidado é muito importante, a gente precisa fazer diferente se eu quero atingir um resultado diferente. Ah, eu estou ansioso, eu estou depressivo, eu estou começando a ter uma alteração que eu não sei nem o que é. Você está fazendo as mesmas coisas que sempre fez, né, durante o período da pandemia, ou você está tentando se adaptar? Então, eu estou te colocando 3 instrumentos, dentre vários, né? A gente pode colocar a psicoterapia, a gente pode colocar o psicofármaco, quando bem indicado, claro, né, uma vez diagnosticado um transtorno, para somar aí a tudo isso. Mas tem 3 ferramentas simples, bem pragmáticas, factíveis, que não demandam tanto tempo e que podem te trazer um resultado, tá bom? A gente está aqui 11h57, mas eu fico à disposição para tirar alguma dúvida e a gente pode também fazer uma meditação aqui curta, de repente de 5 minutos, para fazer uma degustação, para que a gente possa sentir um pouco de como é a meditação na prática. Se vocês acharem que dá tempo, a gente pode fazer também, ou simplesmente sair tirando as dúvidas, que eu imagino que haja algumas aí, tá? Fico aqui no aguardo de algum comentário, alguma coisa. O pessoal está falando aqui, ótima explanação, ótima aula. Obrigado, pessoal, tá? Fico muito feliz aí de ter tanta gente assistindo, né? Vamos ver como é a meditação. Obrigado pelas dicas. Acho que dá tempo. Vocês querem meditação? Fala que é isso. Se tiver pelo menos umas 10 pessoas ainda vivas que não tiverem desmaiado de fome, a gente faz. Sim, quero, sim. Show. 1, 2, 3, 4 pessoas, 5, 6 pessoas. Vamos lá, fechar 10 não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá, a gente está aqui com muita gente online. Vamos fazer essa meditação. 5 minutinhos que pode mudar a vida de vocês, porque não que uma meditação vá mudar, mas uma vez que você conhece, isso gera curiosidade e meditação é muito experiencial, é muito prática, é muito viver a meditação. A gente vai fazer uma meditação curta, tá, pessoal, dada o horário, mas eu acho que é o suficiente para a gente sentir um pouquinho o que é um meditar, o que é um mindfulness e que não é esvaziar a mente, tá? Então, deixa eu ajeitar aqui a minha postura. Vou botar aqui um sininho, a gente temporizar. Todo mundo preparado? Podemos começar? Meditação, participe na próxima. Ok, para quem quiser ver a meditação, vai ficar gravado também. Nós estamos gravando tudo, tá? Então, meu convite é que feche os olhos. Tentando buscar uma postura confortável, que demonstre a intenção de estar consciente, desperto, sem rigidez, sem tensão, apenas uma postura ereta, dignificante, e tendo como único interesse da prática estar consciente, momento a momento, do próprio corpo, da mente, dos sentimentos, sem querer mudar nada, sem crítica, sem julgamento, apenas abrindo-se à experiência como uma criança que conhece o corpo, a mente, o sentir pela primeira vez. Neste momento, convidando a si próprio a observar o contato da cadeira com o corpo, a pressão do corpo no assento, talvez explorando as sensações do contato dos pés com o chão. Curiosamente consciente destas sensações que eu encontro aqui, explorando
notando. E gentilmente trazendo neste momento o foco de atenção para a respiração. Inspirando e expirando. Notando o ar entrando, saindo. Sem querer mudar nada, sem querer controlar a respiração, apenas estando com ela. E caso a mente divague, caso a mente fuja, é perfeitamente natural. Não se critique, não se julgue por isso. Apenas se identifique para onde a mente foi, fazendo o que ela costuma fazer, que é pensar, e trazendo de volta suavemente, com gentileza, para a respiração. Inspirando e expirando. Notando o ar entrando pela narina, descendo pela garganta, peito, barriga. E voltando na expiração, movimento reverso. Notando as pausas entre as expirações. E caso a mente divague, não há qualquer problema. Não adianta julgar-se, apenas trazendo de volta para a respiração. Caminhando para o final da prática neste momento, ainda de olhos fechados, notando onde a respiração se encontra mais ativa, mais nítida, notando neste local como que está o respirar. Abrindo-se a todas as sensações que estão no corpo neste momento, aqui e agora, notando como o corpo está, talvez comparando com as sensações, os pensamentos antes da meditação. Quais são as diferenças como eu me encontro agora? E lentamente, ainda de olhos fechados, se movendo na cadeira ou onde estiver, sentindo cada movimento, sentindo os dedos, notando cada musculatura, cada estrutura óssea que se move. E quando for apropriado, quando for conveniente para você individualmente, pode ir abrindo os olhos e notando como estamos agora, observando a si próprio e sentindo esses efeitos da prática e tentando levar essas práticas ao longo do dia, ao longo dos dias, estando atento, né, ao que está fazendo, não necessariamente meditando de olhos fechados, mas meditando informalmente, que a gente fala na hora de comer, ou no banho, ou quando está conversando com alguém, estando pleno, também são formas de meditar. Tá? Pessoal, então eu me coloco aqui à disposição para
tirar alguma dúvida. Algumas pessoas foram saindo, outras meditaram, acho que algumas estão acordando ainda. E a Jerusa comentou aqui, muito legal a iniciativa do psiquiatra em fazer meditação. Tenho praticado e, pelo menos para mim, tem sido bem proveitoso. Parabéns, doutor Igor. Obrigado, Jerusa. Obrigado a todo mundo que dispensou o tempo da gente valiosíssimo nessa correria de pandemia. Né? Eu estou trabalhando aí o dobro, embora não diretamente na assistência dos pacientes, mas né, com essas atividades, montando aulas também para os residentes online, e, enfim, a gente está se movendo né, para ofertar aí essa qualidade de vida o máximo possível durante a quarentena. Tá? Obrigado, pessoal aí que está agradecendo, gratidão. Foi ótimo, obrigado. Foi ótimo aí a participação de vocês, a interação, tá? E ver aí que uma hora dessas tem quase todo mundo ainda tá ativo, tá bom? Se não tiver dúvida, se não tiver pergunta, vou dar aqui uns minutinhos para ver se alguém se manifesta, de repente há alguma dúvida sobre os procedimentos que eu citei, a gente pode ir sanando. Gratidão também, Rosalice. Quem aqui não meditava ainda e meditou? Coloquem aí no chat. Quem eu parar 2 minutos já é novidade. Tanto mais acelerado eu sou, tanto mais ansioso eu tendo a ser, mais eu preciso treinar, né? E ter essa gentileza comigo. Não é na primeira meditação, na segunda que você vai sentar e conseguir meditar 2 horas, né? Nem é desejável também você buscar isso, porque é muita autocobrança. Como você chega na academia, né? Chega magrinho, assim, igual eu sou, né? Braço bem fininho, e quer pegar 30 quilos de peso no halteres, né? Ali fazendo halterofilismo. Você vai derrubar o peso, vai se machucar. Então, começa devagar, né? Pratica 3 minutos, 5 minutos por dia, vai sentindo como é para ti essa prática. E não pratica sozinha, preferencialmente pega um guia, né? Quando eu falo um guia, um livro, um aplicativo, uma meditação guiada que possa te ajudar. Não lembro de um dia ter meditado antes de hoje, foi bom. É assim, Jordan, a gente não é treinado no mundo ocidental a meditar e eu acho que é uma coisa que deveria ser implantada em todas as escolas, públicas e privadas. Aprendizagem socioemocional, que a gente chama e que, na verdade, deve ser introduzida essa forma de regulação emocional, não só com a meditação, mas com técnicas de psicologia e tudo, para as crianças aprenderem a lidar desde cedo com as suas emoções, com os seus pensamentos de uma forma diferente. Perguntaram aqui, existe diferença entre estresse e ansiedade? Sim, é uma boa pergunta. Na verdade, estresse ele não é um diagnóstico per si, é como se ele fosse, vamos dizer, um preâmbulo de algo que vai vir, né? Inclusive, se você olhar o termo estresse, dentro do estresse tem subdivisões. Existe o eustress, que é o estresse bom, que é o estresse de você estar aqui na época do Covid e se adaptando aos fluxos de trabalho e tendo que se mexer para estudar protocolos, para ver as evidências científicas, e você fica mais acelerado, fica mais tenso, fica mais né, ali com aquela adrenalina, e você se adapta depois. Esse é o eustress. E tem o distress do inglês, que seria mais para disfunção a tradução, né? Então é quando você já passa do nível de um estresse mais agudo, bom, adaptativo para você ter um movimento, né, de modificação para a nova realidade, e você começa a ficar mais paralisado. Aí você entra no estresse mais tradicional, né, que a gente tende a associar estresse com algo ruim, mas na verdade o estresse é algo necessário, mas quando muito continuado e de forma muito intensa e eu não consigo me adaptar, aí é problema, aí eu tendo a ir para uma ansiedade, que é uma ansiedade mais generalizada, tá? O estresse pode ser, por exemplo, só dificuldade de concentração. A ansiedade vai com mais sintomas, inclusive manifestações físicas também. Eu estou com dificuldade de concentração, o pensamento está acelerado, preocupações excessivas e o meu corpo também tende a reagir quando essa ansiedade já está indo mais para um nível disfuncional, para um nível mais patológico. Aí a ansiedade vem, né, em taquicardia, aperto no peito, com mais regularidade. Aí já é um sinal amarelo para vermelho.
A Daniela falou, vou aprender para ensinar meditação à minha filha. Tem um livro que o pessoal cita muito, eu nunca li, que é o Quietinho como um Sapo, para ajudar as crianças a meditar. Quietinho como um sapo, é o que eu consigo lembrar agora assim de cabeça. Ótimas dicas, vou colocá-las em prática, vai me ajudar, grato. Pessoal, então é isso, encerramos. Espero que essa pequena aula, não gosto nem de chamar de aula, acho que é um encontro, né? Essa live, esse pequeno momento aí, possa ajudar vocês a cuidar da saúde mental de forma mais apurada, de forma mais inteligente, que todo mundo possa estar bem consigo próprio, né? E naturalmente aí no seu trabalho. Então é isso, encerramos e até um próximo momento, quem sabe.